Olá, meu nome é Edilson Brasil Leite e este é o primeiro episódio do programa Resgatando a História. Neste programa estaremos apresentando para vocês alguns eventos que marcaram a história da nossa região. Alguns deles passaram despercebidos, mas hoje fazem parte da história, e outros, de tão radicais que foram, alteraram a vida de numerosas, centenas talvez de pessoas, e mudaram até mesmo o ecossistema da nossa região noroeste fluminense. A realização desse programa é uma parceria da TV Pádua, o ANAI Produções e TV Alternativa. O primeiro episódio desse programa vai abordar um acidente ambiental que marcou de uma forma indelével a história do nosso município. É um acidente que não houve na história nada que comparasse no passado. Esse acidente agrediu de uma forma trágica o maior patrimônio do nosso município, da nossa região, que é o nosso Rio Pomba. Numa breve pesquisa que eu realizei, eu pude constatar que os acidentes ambientais mais recorrentes são os que envolvem o petróleo e a radiação. No caso de acidente envolvendo rios, acidentes fluviais, até onde eu pude observar, esse acidente que vitimou a nossa região foi o maior da história até o momento. Portanto, somos detentores de um recorde indesejado. Este acidente, para dar uma dimensão da proporção dele, ele atingiu parte de dois estados, o estado do Rio e o estado de Minas. Ele afetou cerca de, talvez, 500 mil pessoas. Foi o maior em área territorial e em população afetada. Este acidente dizimou toda a biota do rio, nosso Rio Pomba. E o título que eu escolhi para esse documentário foi até para fora do país, saiu, várias escolas utilizaram para fazer trabalhos. E o título dele, uma motivação do título foi o seguinte: porque como houve uma morte de toda a biota do nosso rio, naquele momento, e as águas ficaram escuras, ficaram negras, e o negro normalmente é tido como uma cor de luto, então, por isso que eu utilizei esse título, usei esse título, o dia que os rios ficaram de luto. Os rios porque foram o Rio Pomba e uma parte do Rio Paraíba do Sul. É bom lembrar que a captação de água, naquele momento, foi interrompida. Então cortou
o abastecimento de água para toda a população e as indústrias, restaurantes, todos foram prejudicados, não só na Empada, como nas outras cidades que esse acidente foi, esse lixo tóxico foi passando, a Peribé, Itaocara, Portela, São Fidélis, Campos e São João da Barra. Os peixes todos morreram. Nós vivemos da pesca. Os pescadores são documentados, têm dificuldades financeiras, né? E a nossa situação ali fica difícil, porque 23 famílias que vivem exclusivamente da pesca. Tem pessoas com 50 anos, 55 anos e a dificuldade é tamanha. A Polícia Florestal ela fez uma ocorrência, ela viu, comprovou, filmou que acabou todo o peixe. Acabou todos. Então, como vai viver? Nós esperamos que 3 meses, 2 meses vamos ajudar. Gente, mas se não tem peixe, durante 2 anos não tem peixe no Rio Pomba. Agora, nós esperamos pelo menos 2 anos o governo ajudar esses pescadores. Os pescadores vão passar necessidade. Pessoas que nasceram na pescaria. Tem gente, nós temos pessoas na associação que têm 25 anos de carteira de pescador profissional. E vão viver de quê agora? Então, a dificuldade para nós é essa, nós estamos passando aperto mesmo. A situação nossa aqui na peixaria não é boa, a pessoa fica sabendo que não é boa, e os pescadores de Itapiruçu estão passando praticamente necessidade. Conforme vocês vão constatar nas imagens, onde houve a captação das imagens, por exemplo, em Itapiruçu, Paraoquena e na nossa cidade aqui, na Santo Antônio de Pádua, as águas ficaram com uma densa espuma e negras, as águas ficaram negras. E isso provocou a morte de toda a biota do rio. Alguns dessas espécies, elas tentavam sair da água para respirar, mas não conseguiam porque o habitat delas é dentro da água, elas retiram o oxigênio da água. E elas, como não tinham oxigênio, elas tentavam sair da água para obter o oxigênio e acabavam morrendo. Naquele momento, tudo era novidade. Ninguém sabia o que estava se passando. Não sabia qual era o poluente que estava naquelas águas. Hoje a gente chegou à conclusão de que os poluentes presentes naquela água eram mercúrio, argila tóxica e soda cáustica, e parece que havia algum componente, uma percentual também de dioxinas, que são poluentes graves, que já provocaram acidentes ambientais na Itália no passado e matou centenas de pessoas. Nesse vídeo, vocês vão constatar em depoimentos de algumas pessoas que essa poluição já havia sido denunciada há décadas passadas. E por não ter havido uma providência das autoridades responsáveis, isso desagou nessa tragédia que aconteceu em 2003. Foi nada interessante, né, para a nossa região, porque os nossos rios já vinham passando por um processo complicado de degradação e com esse evento veio a piorar ainda mais a situação. No segundo dia do desastre, né, o projeto Piabanha começou a observar que alguma coisa deveria ser feita, tendo em vista que nenhum técnico ambiental estava presente. Técnico, eu falo, relacionado a peixe, né, a fauna aquática. Então, sendo assim, nós arregaçamos as mangas e partimos para tentar entender um pouco mais sobre esse impacto. Nós iniciamos um inventário para tentar identificar quais as espécies que estavam sendo afetadas por aquele desastre. A bacia hidrográfica do Paraíba do Sul conta hoje com 169 espécies de peixe, segundo o pesquisador Bezerril. E dentro dessas 169 espécies, nós localizamos 33. Um número bastante significante, né? Dentro dessas 33, existiam 3 grupos de peixe, que são os peixes marinhos, os de água doce
e os peixes introduzidos, como tambaqui, carpa comum, carpa capim. Dentre os peixes de água doce, encontramos todos os peixes que possuem valor comercial, ou seja, os peixes que são encontrados nas peixarias. Se levarmos em consideração que todas essas 33 espécies interagem entre si, porque elas compõem todo um mosaico biológico, o grau do impacto se torna uma coisa muito grandiosa, né? Porque um peixe depende de outro, serve de alimento para outro, enfim, num dado momento, um impacto desse, naquela população local, é uma coisa muito ruim para o Rio Paraíba do Sul e para o Rio Pomba. O desastre foi maior, nós observamos que o desastre foi maior dentro do Rio Pomba, porque a água, esse rio possui poucos afluentes. Quando a água do Rio Pomba chegou no Paraíba do Sul, encontrou um outro rio com aproximadamente uns 400 metros cúbicos de água para diluir a água do Pomba, que deveria estar em torno de 160 metros cúbicos a 200 metros cúbicos. Então, o poder de toxidez foi reduzido. Mesmo assim, foi observado que quando essa água encontrou com o Rio Paraíba do Sul, no município de Itaocara, teve também um impacto significante. Por quê? Porque quando a foz do Rio Paraíba do Rio Pomba desemboca num domínio já ambiental muito importante ecologicamente, que é o domínio das ilhas fluviais. Esse domínio é caracterizado por ter inúmeras ilhas recobertas praticamente por vegetação nativa. Essa vegetação nativa fornece alimento e abrigo para a fauna aquática. Então, nessa região de Itaocara, compreendia o maior plantel reprodutivo dos peixes do Rio Paraíba do Sul. Ali que se localizavam os grandes peixes. E quando essa água invadiu esse espaço, ocasionou uma elevada mortalidade. Foi observado que quando a fauna aquática tinha o contato com esse efluente tóxico, os peixes perdiam a noção de natação, nadavam completamente irregular, quer dizer, tinha uma natação completamente irregular, e muitos deles iam para a beira das margens para tentar encontrar um ambiente mais favorável, mas encontravam também um ambiente desfavorável e acabavam pulando para fora das margens. A mesma coisa foi observado por os camarões, que saíam para fora da água, caminhavam para fora da água, mas essa estratégia era em vão, porque eles rapidamente se desidratavam, porque eles precisam de água para se manter hidratados. Então morriam também. Mas só falamos de peixe. Se levarmos em consideração que, além dos peixes, o ambiente era composto por microinvertebrados, por algas, pela vegetação ciliar, né? Essa vegetação que margeia todo o Paraíba do Sul, por répteis, por anfíbios, por mamíferos, né? As capivaras, as lontras e o próprio homem, esse impacto foi uma coisa muito grandiosa, né? Uma coisa realmente impactante. Hoje, como o projeto vê essa situação? Vê um impacto muito complexo, né? Que envolve N setores, né? Até o dado momento, estamos indo para o 15º dia, não tem nada concreto de quem vai ser punido, o que vai ser feito para mitigar os impactos, né? Para resolver esses impactos. Ao invés de trabalhar com 5 espécies que nós vimos trabalhando, hoje a gente vai ter que trabalhar com pelo menos 30 espécies. Porque
vamos ter que tentar recompor nos mínimos detalhes o que vinha acontecendo no rio. Trabalhar com piabas, com bagres, com lambaris, com sarapós, com mandis. Então a gente vai ter que trabalhar com esse peixe, com os curimatídeos. São os peixes que servem de alimento para os outros peixes. Então a nossa preocupação hoje é tentar rapidamente construir a grande estação que nós pretendemos construir no campo de semente, em convênio com a Pesago, aqui em Talcara, para termos a maior estação de reprodução e estudo de peixes nativos do Rio Paraíba do Sul. E, paralelamente à montagem dessa estação, nós já começamos a coleta de reprodutores para um futuro trabalho. Isso demora de 3 a 4 anos, então não queremos esperar mais e já começamos a coletar esses peixes. Coletar o reprodutor para formar filhote, para desovar esses peixes, formar grandes plantéis reprodutivos. Isso é uma coisa demorada, que a gente conta com o apoio da comunidade e dos órgãos competentes para, no futuro próximo, tentar reverter essa situação. Essa é uma pergunta que todos gostariam de saber, mas nós pesquisadores, só poderemos responder essa pergunta, né? É uma pergunta que tem que ser respondida com muita cautela, porque nós não sabemos até hoje, volto a falar, estamos a 15 dias de um dos maiores acidentes hidrográficos brasileiros e ainda não saiu o laudo técnico de quais são os componentes que estavam presentes naquela grande lagoa da usina, da fábrica de Cataguases de Papéis. Se for determinados produtos, esse tempo de residência vai ser menor no ambiente. Se for produtos com alto teor de metais pesados, o tempo de residência no ambiente é muito elevado. Entendeu? Isso não sai com uma enchente, não sai com um curto espaço de tempo. Pelo contrário, ele fica como resíduo no ambiente. Ele fica como resíduo nos animais aquáticos. A piaba se alimentando do plâncton, né, que se alimentou da alga, começa a ser contaminada, porque a alga se alimentou de substâncias tóxicas, foi parar na piaba, a piaba serviu de alimento para um peixe carnívoro, como a traíra, como o dourado, e esse metal pesado se concentrou mais intensamente no topo da cadeia, que são nos carnívoros. E o homem, quando come esse peixe, ele acaba sendo o final da cadeia alimentar. Isso acaba sendo fixado no ser humano, né, que pode vir a acarretar sérios problemas no sistema nervoso central, né, promovendo uma série de doenças neurológicas. Então, não tem ainda como a gente afirmar quanto tempo o ambiente vai estar de novo, vai estar como era antes. Torcemos para que isso se resolva o mais rápido possível. Santo Agostinho, nas suas Confissões, escreveu: Deus, sendo bom, criou todas as coisas boas. De onde vem o mal? Um poeta polonês, se não me engano, escreveu o seguinte: o bem e o mal vêm do homem. Eu vejo vocês no próximo episódio de Resgatando a História. Até mais. Segundo o governo de Minas, o IBAMA sabia das irregularidades na empresa. Teve denúncia da comunidade, da possibilidade de envolvimento, e a Polícia Militar foi lá, fez um relatório e passou para o pessoal do IBAMA. Que o IBAMA tinha conhecimento da denúncia e que foi feito uma ocorrência policial entregue.
A mancha tóxica avançou mais de 100 quilômetros desde o local do acidente e hoje chegou ao mar. 550 mil pessoas tiveram o abastecimento de água suspenso nas 7 cidades atingidas.